Não importa qual seja o tipo de polígono, tem algumas coisinhas que a gente tem que conhecer. Esses pontos aqui são chamados de vértices do polígono. Então, isso aqui é um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 vértices. Ah, então ele é um hexágono esse aqui, né? Isso é um hexágono. Porque ele tem 6 vértices e tem 6 lados, ó. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então são os lados do polígono. O número de vértices sempre é igual ao número de lados, tá? O triângulo tem 3 vértices e 3 lados. O quadrilátero tem 4 vértices, 4 lados. Então todo polígono tem vértices, tem lados. Essas linhas que ligam os vértices são chamadas de diagonais. O que é uma diagonal? É um segmento que liga dois vértices não consecutivos. Como assim não consecutivos? A, B são vértices consecutivos, tá? Um depois do outro. Essa linha que liga eles não é diagonal, é lado. Ele tem que ligar vértices não consecutivos, como A e C, A e E, A e D. São vértices não consecutivos, tá? Então, de cada vértice você pode traçar várias diagonais. Quem é que não tem diagonal? É o triângulo, né? O triângulo não tem nenhuma diagonal, mas o quadrilátero tem diagonal. Vamos falar um pouquinho agora sobre os triângulos, tá? Os triângulos podem ser classificados de várias formas. Esse tipo de triângulo aqui é o triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Esse tipo de triângulo se chama triângulo equilátero. Então é o triângulo mais, digamos assim, simétrico, né? Ele é igual de todos os lados. Esse outro triângulo aqui se chama triângulo isósceles. Qual é a característica que ele tem? Ele tem um lado igual ao outro lado. Mas o terceiro não precisa ser igual. Se for igual também, aí ele não é isósceles. Ele é mais do que isósceles. Ele é isósceles e também é equilátero. Mas quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, ele é só isósceles. Esse triângulo aqui é o triângulo retângulo. É o triângulo que tem um ângulo reto. Tá? Então ele tem 2 lados perpendiculares, formam um ângulo reto. Triângulo retângulo. Esse aqui se chama triângulo escaleno. O triângulo escaleno é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Lados diferentes. Agora, um triângulo, ele pode ter todos os ângulos agudos ou ele pode ter um ângulo que não é agudo. Esse aqui, ó, é um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, né? Maior que o ângulo reto. Um triângulo, ele só pode ter no máximo um ângulo obtuso. Então, quando um triângulo tem um ângulo obtuso, ele se chama triângulo obtusângulo. Quando o triângulo não tem nenhum ângulo obtuso, todos são agudos, todos são menores que 90 graus, a gente chama de triângulo acutângulo. Aliás, esse aqui também é acutângulo, esse aqui também é acutângulo, esse aqui também é acutângulo. Ok? Obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. Os quadriláteros também podem ser de vários tipos. E eles recebem nomes, né, de acordo com o tipo. Esse tipo de quadrilátero aqui é o mais, digamos, bem comportado. É um quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. São iguais a um ângulo reto, tá? Então, o quadrado, ele tem 4 ângulos retos e 4 lados iguais. O retângulo, ele também tem 4 ângulos retos. Só que os lados dele não são iguais. Ele tem um lado igual ao outro lado. E ele tem um lado igual ao outro lado. Então esse é igual a esse e esse é igual a esse. E eles são paralelos também. Esses 2 lados são paralelos e esses 2 lados são paralelos. Mas ele não tem os 4 lados iguais. Então ele não é um quadrado, ele é um retângulo. Esse aqui é o losango. Qual é a característica que ele tem? Ele tem os 4 lados iguais. Porém, os ângulos dele não são iguais. Ele tem 2 ângulos agudos que são iguais. E ele tem 2 ângulos obtusos que são iguais. Aliás, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Mas ele não tem ângulos iguais. Então é como se você pegasse um quadrado e esticasse. Ele ia virar um losango, ok? Paralelogramo. Essa figurinha aqui. O que o paralelogramo tem? É como se você pegasse um retângulo e fizesse assim com ele, ó. Você entorta ele assim. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Esses lados opostos, eles continuam sendo iguais e paralelos.
Esses lados aqui, eles vão continuar sendo iguais e paralelos. Só que os ângulos não vão ser iguais. Os ângulos ficam diferentes. Na verdade, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Mas não são os 4 ângulos iguais. Eles são iguais 2 a 2. Esses 3 aqui são chamados de trapézios. O que o trapézio tem de especial? O trapézio ele tem 2 lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Só paralelo. Vamos botar isso aqui para indicar que é paralelo, tá? Esses 2 tracinhos assim inclinados indica que são paralelos. São paralelos, mas eles não precisam ser iguais. E os outros 2 lados são lados não paralelos. Por exemplo, os outros 2 lados são lados não paralelos. E os ângulos são diferentes, tá? Os ângulos são diferentes aqui. Então isso aqui é um trapézio. Agora, esses 2 aqui são trapézios, só que eles têm algumas coisas aqui de especial. Olha aqui. Esses lados aqui são iguais, iguaizinhos. Quando os lados de um trapézio, os lados não paralelos são iguais, a gente chama de trapézio isósceles. É como se você pegasse um triângulo isósceles e cortasse. Isso que fica aqui é um trapézio isósceles, ok? E esse aqui é um trapézio retângulo. O que ele tem de especial? Ele tem um lado perpendicular às bases, tá? Esses 2 lados aqui de cima e de baixo, de cima e de baixo, de cima e de baixo, esses lados paralelos são chamados de bases do trapézio. A gente tem sempre a base menor e a base maior. Então, o trapézio retângulo é aquele que tem um lado perpendicular às bases. Esse aqui ele não é nada, tá? Ele é um quadrilátero que ele não é losango, nem é paralelogramo, nem é trapézio, não é nada. Ele não tem lado paralelo, ele é simplesmente um quadrilátero qualquer. Só isso, ele é um quadrilátero que não tem nenhuma classificação especial. Aqui outro conceito geométrico, o que é círculo e o que é circunferência. Olha só, o círculo é toda essa região, essa área que está aqui do lado de dentro dessa circunferência. Circunferência é só essa linha. A linha se chama circunferência. O interior da circunferência a gente chama de círculo. Aqui nós temos o centro do círculo. Esse segmento que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência, a gente chama de raio. Raio do círculo. Quando você tem uma linha que passa pelo centro e atinge 2 pontos da circunferência, passando pelo centro, isso aqui se chama diâmetro. Então o diâmetro ele vale 2 vezes o raio, porque esse pedacinho é raio, esse pedacinho é raio, tá? O diâmetro vale o dobro do raio. Então, por exemplo, se o raio tem 10 metros, o diâmetro tem 20 metros. Uma coisa que é muito pedida em relação aos polígonos é a medida do seu perímetro. O perímetro é a soma das medidas dos lados. É como se você tivesse um terreno e quisesse colocar uma cerca em volta desse terreno e quisesse saber quantos metros de arame, quantos metros de muro você vai gastar para cercar aquele terreno, tá? Então você, para saber o perímetro de uma figura geométrica qualquer, basta você somar as medidas dos lados. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ele tem lados com valores 10, 11 e 12. Observe que não foi dito aqui, é 10 o quê? 10 metros, 10 centímetros? Então você deixa indicado, sem medida nenhuma. Então o perímetro aqui vale 10 mais 11 mais 12. Isso aqui vai dar 33. Se aqui ele estivesse falando em metros, seriam 33 metros, ok? Aqui é um retângulo. Ele deu 2 medidas, 8 e 12. Ora, se isso aqui é um retângulo, e aqui é 12, então aqui é 12 também. E se aqui é 8, aqui é 8 também, porque essa é uma propriedade dos retângulos, né? Os lados opostos do retângulo são iguais, então aqui é 12 e 12 e aqui é 8 e 8. Quanto é que vale o perímetro aqui? 8 mais 12 mais 8 mais 12. Isso aqui vai dar 40. Então o perímetro desse retângulo aqui é 40. Aqui nós temos alguns triângulos. Vamos calcular o perímetro desses triângulos aqui. O perímetro desse primeiro triângulo é 18.
Só somar 6 mais 6 mais 6. O perímetro desse outro triângulo aqui, que é um triângulo isósceles, vai dar 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. O perímetro desse aqui, 3 mais 4 mais 5. Isso aqui vai dar 12. Esse outro, 5 mais 6 mais 7. Isso aqui vai dar 18. Esse aqui, 6, 7 e 6,5. Isso aqui vai dar 6 e 7, 13. Mais 6,5, 19,5 é o perímetro desse triângulo aqui. Esse outro, 6 e 7, 13. 13 mais 9, 22. É o perímetro desse triângulo aqui. Vamos fazer esse probleminha aqui da página 477. Calcule o perímetro das seguintes figuras. Quadrado de lado 12. Eu não preciso nem desenhar o quadrado, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, se um dos lados é 12, os outros 3 lados também são 12. Então, vai dar 12 vezes 4. Então, isso aqui vai dar 48. Retângulo com lados 3 e 4. Ora, se o retângulo tem dois lados 3 e 4, os outros dois lados também são 3 e 4. Então, vai dar 3 mais 4 mais 3 mais 4. Então, isso aqui vai dar 14. Losango com lado 10. O losango tem os 4 lados iguais. Se um lado vale 10, os outros também valem 10. Então isso aqui vai dar 4 vezes 10, 40. Triângulo com lados 5, 6 e 8. Então só somar os lados. 5 e 6 e 8, isso aqui vai dar 19. Paralelogramo com lados 5 e 7. O paralelogramo, ele tem lados iguais 2 a 2. Então, se um lado é 5, o lado oposto é 5. Se um lado é 7, o lado oposto é 7. Então, esse perímetro vai dar 5 mais 7 mais 5 mais 7. Isso aqui vai dar 24.